Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou estar trazendo aí algumas análises sobre algo que eu venho percebendo há algum tempo, que é essa troca de objetivo que a gente está vendo na sociedade. Eu acho que num todo, acho que nem só na política, mas que no geral, onde a gente parou de tentar enxergar o funcionamento das coisas, parou de analisar meio que a vibe que tinha antes de uma engenharia econômica para reduzir imposto, o Gol Bolinha vai estar mais barato, e meio que fomos condicionados a aceitar uma certa adesão forçada a alguns grupos e ideais para que coisas simples do dia a dia, que talvez só um pouco mais de boa vontade faria com que se resolvessem, né? O que me faz pensar se realmente, não sei se você já parou para pensar aí também, se realmente as coisas que a gente acredita e se empenha são realmente necessárias para nossa evolução prática mesmo, evolução do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Se o nosso cotidiano vai melhorar caso a gente abrace algum desses grupos, ou se a gente só não está estranhamente anestesiados. Vou trazer essa provocação para você. Antes disso, o velho trato de sempre. Se até os 5 minutos eu te trouxer uma ideia que te traga uma reflexão da hora, deixa o seu like e siga o canal. É uma troca simples, você me dá o seu like e a sua inscrição e eu te dou uma provocação, como a provocação de hoje, que é o Bolsogor. Bolsonaro está mostrando as suas tripas nas redes sociais, em uma espécie de pedido de socorro, está sinalizando que está frágil, que se for preso será o fim dele. O Bolsonaro está olhando para uma tentativa de não ser preso, só que a provocação de hoje, pelo menos esse primeiro bloco, vai ser em cima dos fiéis do Bolsonaro, que o cara tá com as tripas de fora, literalmente, e o pessoal nos comentários, assim, uma coisa grotesca que eu vi nos comentários da foto do Bolsonaro. Eu vou fundamentar essa provocação, vou iniciar com a ideia do destino manifesto, que é o sentimento de pertencimento, a busca de potencializar demandas sociais, ou seja, de dar aquela evoluída em determinada demanda. É o sentimento que a pessoa, o indivíduo, tem o dever de auxiliar a evolução de determinada demanda. Pode ser social ou individual, só que você se sente pertencido àquela luta e que você tem que ajudar a evoluir. É o velho arquétipo de herói. Eu vou analisar essa provocação pela perspectiva de livre-arbítrio, que é a liberdade de planejar escolhas de possíveis tomadas de decisão. Ou seja, eu tenho o controle do plano e da execução das minhas tomadas de decisão sem a imposição de uma outra pessoa. Isso vai ajudar vocês a entenderem a ideia de sentido da vida. Essas pessoas, os fiéis do Bolsonaro, eles buscam um sentido da vida, obviamente. A vida não vem com um manual e não tem norte de ação. Você meio que monta a sua realidade com o que você tem disponível no seu ambiente. A evolução humana se deu na busca por requisitos que ajudem os indivíduos a moldar uma realidade melhor e mais prática. Então, o que eu não tenho, eu consigo imaginar os efeitos dessa existência que eu não tenho, desse requisito, para mim chegar a determinado grau de potência, ou seja, em uma vida melhor. Só que ao tentar buscar essa vida melhor, gerou-se um certo excesso de liberdade de escolha, porque quanto mais pessoas em um mundo que busca por liberdade, mais escolhas de mundo você vai ter para você escolher. O que, na minha opinião, levou o Ocidente a optar pela opção mais óbvia e acessível, que é o hedonismo, a fuga da dor e a corrida
pela busca da felicidade, o que me deixa feliz, o que me dá boas sensações, independente se o efeito é positivo ou negativo. O que nos conecta com essa situação da foto do Bolsonaro, que é a conexão com propósitos. A vida hedonista não permite nem possível sofrimento de outra existência. Todos têm que estar em um estado de felicidade plena, e as decisões de terceiros acabam sendo assimiladas como se fosse nossa pela crença na melhora imagética que a gente tem que esse propósito vai gerar. Então é uma espécie de meta-empatia, que é sinalizar piedade e angústia por projeção imagética de existências em sofrimento. A gente não está sofrendo, mas a gente sinaliza o nosso sofrimento para que outras pessoas entendam que tem um grupo sofrendo, mesmo que você não esteja sofrendo. O que, ao meu ver, é responsável por esse senso de comunidade evoluir para devoção de comunidade. Normalmente, o senso de comunidade gera apego a projetos que os forçam a pensar em como alcançar requisitos para ajudar uma projeção imagética. Normalmente, para ajudar essa projeção a se salvar de situações também imagéticas. Só que esse senso de comunidade, ele tá, acho que praticamente todos os polos, ele dá um salto para essa devoção. Os indivíduos se colocam em posição de serem guiados por alguém que está fazendo algo por uma causa imaginária. É uma projeção de futuro. Esses mesmos indivíduos, eles se deprimem e se aborrecem por não enxergar soluções para um problema que, na maioria das vezes, não são os dela, assim, não é o problema da pessoa, e que normalmente transforma uma ajuda humanitária que recolhe esse indivíduo e transforma a ajuda humanitária desse indivíduo em uma subserviência a um líder imaginário. Foca agora que tu vai entender a conexão disso com o Bolsonaro, porque essa devoção, ela começou a gerar, ao meu ver, histeria social. Entenda a histeria como um conjunto de miragens de probabilidades de efeitos que fogem das propriedades da existência. É como o remédio para emagrecer dos anos 90. Você tomava um remédio para emagrecer, ele inibia sua fome, você perdia peso porque você comia menos, só que na propaganda você seria amado, você iria transar, você iria fazer várias coisas que fogem da alçada do remédio. Eles estão vendendo a probabilidade oriunda do seu estado depois de tomar o remédio, coisa que a gente sabe que nunca aconteceu. A busca por requisitos de arranjos existenciais que os ajudem a moldar uma gnose essa projeção ela pode parecer até um pouco de exagero, mas eu acredito que essa devoção histérica de projetar essas gnoses como uma solução suprema irá levar a civilização humana para uma inclinação civilizacional trágica, pelo simples fato de que o uso de histeria na busca por liberdade e redução de domínio do ordenamento ambiental sobre os indivíduos fará a sociedade se manter sem nenhuma base civilizacional, pois qualquer noção de mundo sempre será oriunda do funcionamento de uma ordem. Se você pega a África, teve tanta revolução na África, eles quebraram tanto a ordem, o ordenamento do país, imagina qualquer país africano, pega uma África do Sul, que o que sobrou agora não dá para a sociedade evoluir. Mesmo que tenha hierarquia social, essa sociedade não consegue construir nada, porque qualquer ordem que cresça vai gerar indignação nos indivíduos e os indivíduos vão querer quebrar a ordem e recomeçar a ordem. O que nos leva, ao meu ver, ao fim da democracia. Tem o seu lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é, para você entender melhor essa provocação, o que eu estou falando é: tá rolando um show dos memes malucos, colapsando tudo para que se alcancemos os valores projetados que só fazem sentido na ordem atual. Você pega esse destino de Salvador, o destino do herói, que é escolhido livremente pelos indivíduos. Não se esqueça disso, não tô aqui passando pano, os indivíduos escolhem fazer essas coisas e escolheram se conectar
ao projeto patriota para moldar, para dar sentido à vida deles, moldando a realidade deles a partir de uma ideia de patriota, que o patriotismo salvaria a família, a economia, salvaria o país de tudo. O que, ao meu ver, só é histeria. Eles se tornaram devotos não só do Bolsonaro, mas de um monte de memes, e agora tá todo mundo meio perdido, sem entender por que tá dando tanta merda. Só que a merda que eles estão vivendo é porque eles não entendem que eles precisam dessa ordem atual. Por mais louco que pareça, é melhor essa ordem atual do que nenhuma ordem, porque esses memes não vão elevar a ordem. A elevação da ordem seria, sei lá, uma ida para mais ou menos uma ordem americana, que não vai acontecer. A ordem só vai ser destruída e vai gerar uma guerra civil de grupos buscando a implementação de uma nova ordem. Isso só irá gerar a redução da potência de racionalidade da civilização global e da nossa bananeira, do bananil, pela perca de uma ordem guia. Veremos na crise de 2028 que alguém vai chegar propondo um caminho de felicidade acessível e os indivíduos vão se churrascar na busca por melhorar o mundo deles através de uma odisseia imagética. Então, nós entraremos no ciclo africano. O tempo todo, revolução atrás de revolução. Essa crítica sobre potência humana, potencial individual. Ver pessoas falando pro Bolsonaro se recuperar, pois ele é a última esperança, me fez pensar que, cara, o Bolsonaro ele virou um martelo. Ele é um martelo dentro de um utilitarismo mórbido de um maluco que é só um requisito de mundo perfeito. As pessoas, elas acreditam que só com o Bolsonaro se chegará a esse mundo patriota. O que me faz pensar que daqui a pouco vai começar a bombar várias pesquisas, como que esse pessoal vai se inclinar depois que descobrir que o Tarcísio já abriu 10% pro Lula. Já tem algumas pesquisas que o Tarcísio está com 7% à frente do Lula. Então, assim, é um futuro onde todos serão mendigos ou presos políticos, alguns já foram. Olhando para o futuro trágico desse povo que está vendo sua ferramenta de poder esfarelar na sua frente, assim, só dá para sentir pena e remorso de ter nascido no Brasil. Fica aí que eu vou conectar, pega esse potencial individual, vou conectar com o show que a gente teve da Lady Gaga, que é uma projeção de propósito. Se no primeiro bloco a gente falou sobre adesão de propósito, esse a gente já fala sobre a projeção, que é viver e ser vitrine de uma demanda coletiva, uma espécie de meta-mártir, sendo uma pessoa que sofre por conta de suas crenças, ou fé. O meta-mártir é a pessoa que performa uma dor e precisa estar performando para mostrar que é um mártir. Historicamente, o mártir era um grupo, os mártires eram um grupo isolados da sociedade. Hoje se tornou apenas sinalização de sofrimento para chamar atenção para a causa que eles queiram representar, mesmo que muitas das vezes eles não façam parte. Normalmente é mais uma sinalização de libertação de marginalizados. A liberdade bate muito forte na cabeça do neo-ocidente. A Lady Gaga se considera uma bruxa com o destino de libertar os marginalizados femininos e LGBTs do código de conduta e moralidade judaico-cristã, que é só um espantalho que foi reforçado. É uma ideia que ganhou muita força na Europa do pós-guerra, onde os principais psicólogos tentaram entender a cabeça dos humanos para se chegar na conclusão do porquê aconteceu as duas guerras mundiais, e chegaram no óbvio, que não tem resposta para a loucura humana. O ser humano ele é louco porque ele é louco. Só que depois de passarem aí 10, 15 anos vendendo livros, obviamente, na dúvida, tanto em 1960 quanto em 2025, sempre se coloca a culpa no espantalho do judaico-cristão, que é o ser que odeia a tudo e a todos, e que ajuda a manter essa miragem de representatividade. Então, toda vez que você quiser defender alguma coisa, é só você falar que alguém judaico-cristão
está contra, você meio que já cria uma polarização quase que imediata. Só que o pulo do gato tá aqui. O show da Lady Gaga ser uma afronta aos princípios cristãos meio que se tornou o ápice do vazio. Você olha aquilo, você não sente que aquilo é uma afronta à religião porque deixou de fazer sentido. Meio que passa a mensagem, o show dela passa a mensagem da influência da religião como se a religião fosse a última barreira para um mundo melhor. E meio que a política já deixou aí a entender que não, tem várias outras coisas. A pluralidade política fez com que a religião meio que perdesse a culpa sobre os indivíduos desse neo-ocidente, o que deixa meio que óbvio que a Lady Gaga só está transmitindo uma ilusão de propósito de vida, uma aventura legal para se combater, uma coisa palpável, enquanto a elite mantém todos buscando algo que não os tire de transe. Como eu disse na última provocação, estamos correndo atrás de informações sobre requisitos que não nos ajudam. A Lady Gaga é só uma informação, é só uma distração para induzir pessoas para coisas que elas não precisam, uma anestesia social. A Lady Gaga é uma bilionária americana, só está performando uma luta por liberdade que ela não precisa e nem vai ajudar a conquistar. Você acreditar que a Lady Gaga vai ajudar em alguma coisa, você é maluco. Os 2 milhões de desempregados que passaram 2 semanas na praia são apenas marginalizados que vão morrer de fome na crise de 2028 e traz aquela questão: a luta pela libertação LGTB é o objetivo real ou só estão recebendo anestesia para correr para o lugar errado? Fique aí um questionamento para você. A Lady Gaga, ao meu ver, é só a mão carinhosa de uma enfermeira que te dá esperança enquanto te deixa sedado. Ela, não, ao meu ver, a Lady Gaga só faz parte de um relativismo social que levou a sociedade à relativização falha de elementos básicos da sociedade, como a ordem, a economia, as relações, e vai levar pelo menos metade dessa mesma sociedade pro buraco. Como já trouxe em algumas provocações, essa compaixão cristã freia o avanço da vanguarda global. Sempre que a parcela de marginalizado do ambiente aumenta, normalmente se freia todo o avanço de determinado ambiente para socorrer os que ficaram ali para trás, que possivelmente nos levou a esse ponto extremo. Essa onda woke, para mim, tem algumas nuances por detrás dessa onda woke. Essa onda woke, ela obviamente, ela vai trazer essa roda de hamster da moral dos escravos que forçou a elite a desgastar a vocação cristã do Ocidente. Eu vejo essa onda woke com a intenção de frear a sociedade para olhar para determinado grupo de marginalizado, sendo instrumentalizado pela elite para desgastar a vocação cristã e meio que quebrar esse ciclo de paralisar a sociedade para socorrer marginalizado. Marginalizado vai continuar marginalizado e eles fizeram com que o Ocidente fosse obrigado a olhar para 2 milhões de marginalizados felizes transando loucamente na praia sem nenhuma responsabilidade. Então eles meio que falam: beleza, tu quer ficar parado para ver isso aqui? Tu quer que isso aqui aconteça? Ou tu só quer deixar a natureza carregar? Então assim, esse show da Lady Gaga meio que a gente tem que agradecer a Lady Gaga, pois enquanto a elite mantém a moral dos senhores, que eles sempre vão manter mesmo, felizmente ou infelizmente, os escravos são obrigados a olharem para a própria miséria. Então assim, olhe para 2 milhões de malucos transando loucamente na praia e vê se é o mundo que você quer. Todos presos a uma busca por moldar uma realidade menos hostil, embebedados no seu próprio vazio, transando como animais na areia de uma praia. O que nos leva ao paradoxo da liberdade. Estamos correndo atrás do quê? Estamos correndo atrás de coisas úteis, realmente úteis para nossa real evolução e liberdade? Vamos estar vivos para viver essa liberdade? Pois esse neo-ocidente, ele parte do princípio do escrúpulo.
Escrúpulo é o indivíduo com potencial de freios e contramedidas devido às suas crenças, devido à sua ética, à sua moral. Só que a gente não tem isso. Isso não existe e o que temos é a convivência com indivíduos altamente perturbados, usando seu livre-arbítrio para dar sentido à sua vida com escolha de vida degenerativa. Então, assim, a gente está vendo várias pessoas degenerando a sua vida e forçando o restante a se degenerar junto com ela. E fica a pergunta, como se proteger de opções de propósito do neo-ocidente no ambiente? O neo-ocidente oferece uma espécie de ressaca humanitária dentro de uma perspectiva de propósito de vida. Veja, os grandes propósitos de vida sociais se tornaram um menu, já finalizando o último bloco, finalizando aqui a provocação. Os grandes propósitos sociais se tornaram um menu de escolha, de vida. Então, meio que não tenho nada para fazer, eu vou escolher alguma coisa para me fazer. E meio que serve de refúgio de maluco incivilizado, normalmente marginalizado, que não ocupa espaço produtivo ou social e que vai se bestializando com o passar do tempo, que sonha com uma vida boa e livre, fora da ordem opressora, quebrando a liberdade de quem não quer a mesma liberdade que ele, naquela velha busca por valoração social e preenchimento baseado em projeções imaginárias. Resumindo, toda essa busca de rede social, de mundo, de temos que ser A, temos que ser B, ao meu ver é só um fenômeno de menu de escolha. Fica a pergunta, qual o seu propósito? Você já olhou para outros propósitos no menu de escolha? Você tem noção que a sua luta tem várias outras lutas iguais às suas lutas e que todas essas lutas seriam simplificadas se o pessoal simplesmente acabasse com o imposto? Porque senão você só faz parte de uma sociedade hedonista, uma sociedade que vai fazer com que você viva uma falsa e inconsequente felicidade. A Lady Gaga, ela, por mais que as pessoas critiquem, ela quer usar o nome dela para libertar as mulheres e os LGBTV das garras da moralidade cristã. Mas ela não sabe muito bem o que fazer com o derretimento mental das mulheres nessa competição selvagem, tanto no mercado de trabalho quanto o mercado afetivo. Aqui no Brasil, boa parte dos partidos mais à direita, eles querem ver o fim do comunismo, só que ninguém sabe o que fazer também. Os memes políticos, eles só sabem não ser comunistas. Se tu pega aí boa parte dos memes da direita, eles não conseguem reduzir, 5% de imposto em remédio, que é essencial. Então, assim, você vai aderir a esse menu da liberdade? Você está disposto a buscar os requisitos pelo mundo perfeito? Depois de tudo isso que eu acabei de falar aqui, você está disposto a pagar o preço pela liberdade total? Você tem ideia que essa mudança orgânica, ela está posta dentro do mundo que é cíclico e sempre vai haver pessoas que não se adaptam a esses novos ciclos, mesmo que o ciclo seja o que você busca? Então, assim, ou os indivíduos se tornam adultos que conseguem absorver isso, ou, assim, na minha opinião, eles vão se tornar apenas escravos, pois esse controle de futuro, ele não existe. Só existe um futuro melhor se você alcançar os seus pilares de propósito pessoal, que aí, obviamente, já é minha teoria. Que para mim os seres humanos têm 4 propósitos básicos: sobrevivência, conforto, evolução e criação. O resto que se dane. E tu pode ter certeza que sobrevivência, conforto, evolução e criação se resolveria se o Estado simplesmente não cobrasse imposto de você. Toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire adesão. Não seja um emocionado, não seja um devoto. Só você pode mudar algo na sua vida. Não caia no truque da conquista de grupo. Você só vai perder seu tempo. Não existe essa conquista de grupo, beleza? Essa foi a provocação de hoje. Se tu acha que ela te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, siga o canal, compartilhe aí com seus amigos, avisa que tu encontrou um canal underground muito da hora.
já vem aqui, dá uma olhada nas outras provocações, mete 1.5, vê pelo menos mais uma aí para completar teu dia bem, dando um tapa no teu intelecto, beleza? Então, essa é a provocação de hoje. Fique com Deus, até a próxima.